Fala pessoal, sejam muito bem-vindos ou muito bem-vindas ao nosso canal e eu estou aqui mais uma vez para falar mal dessa prova da Sebrasp, né? Quem já viu outro vídeo que eu manifestei aqui minha indignação com a prova de engenheiro de petróleo da Petrobras, já sabe do que eu estou falando e aqui eu vou mostrar as falhas da prova de técnico de operação, tá? Do último dia 30 de abril de 2023. Você que está pensando em ganhar mais um pontinho na prova, colocar um recurso ali para ganhar mais um ponto, saiba que você está no vídeo ideal para você, ok? Antes, deixa eu só me apresentar, sou o professor Friedman, tenho um curso voltado especificamente para a Petrobras, para os cargos de engenharia de petróleo e técnico de operação, ok? Se você quer passar na Petrobras, se você almeja entrar nessa empresa, aqui é o lugar certo. Então já se inscreve aqui no canal, já clica aí no like, para aí ficar sabendo de tudo que aparece aqui no canal, tá bom? Vamos lá então, vou compartilhar aqui o material com vocês, falar dos nossos argumentos para recurso, né? Em relação a essa prova aí de técnico de operação, tá? Bom, essa prova aí a gente separa em 5 matérias, né? A parte de conhecimento básico, conhecimentos básicos, tem ali português e matemática, e a parte de conhecimentos específicos tem química, física e assuntos técnicos, né? Tudo que não é nem química nem física do edital, a gente está chamando ali de assuntos técnicos, né? Que abarca vários assuntos do edital, beleza? A distribuição de questões foi essa daí, né? 20 de português, 20 de matemática. Química foi a que mais teve questões, né? 22 questões. Física, logo ali atrás, 21 questões. E assunto técnico, 17, tá? E dessas questões, eu selecionei algumas que eu achei algumas inconsistências, tá? Pode ser que você tenha encontrado outra que eu não comente aqui no vídeo, fique à vontade para colocar aí nos comentários, eu vou responder cada um ou cada uma, tá bom? Dessas questões aí, pessoal, todas as matérias tiveram problemas. Impressionante, né? Sebrasp sendo Sebrasp. Português, eu tive uma questão com problema. Matemática foram 2 questões que eu não chamo de problema, né? Eu acho que as questões estão certas, mas tem certa margem ali para você argumentar para uma anulação do item, ok? Química foram 2 questões ali que eu também concordo com o gabarito, mas são discutíveis, tá ok? Física tem 3 questões para a gente conversar aqui e assuntos técnicos, apesar de ser o que tem menos questão, foi o que mais teve problema aí, né? A prova não foi boa, ao meu ver, cobrou coisa ali desnecessária, né? Mas tudo bem, a gente não pode dizer o que é que eles vão cobrar, né? O negócio é que teve questão mal feita. E nessa prova, estilo certo ou errado, a gente não pode ficar aceitando que a Sebrasp coloque questões imprecisas ali, que a depender da interpretação, a pessoa pode marcar certo ou errado, tá bom? Bom, vamos lá para as questões então. Sobre português, tem essa questão eu copiei aqui um pedaço do texto, tá? Mas é só o que precisa para a gente olhar essa questão 7. Pode ser que na sua prova não seja a questão 7, tá? Seja a questão 6, questão 8, depende da ordem da sua prova, tá? Mas procura esse item aí, ó, é o item que fala da vírgula, né? Então ele fala o seguinte, ó, estaria mantida a correção gramatical do último período do segundo parágrafo caso fosse inserida uma vírgula após a expressão baixo carbono. Bom, esse período começa aqui, ó. Começa aqui e termina aqui. Ele está falando o seguinte, se eu trocar esse E por uma vírgula, a frase estará correta gramaticalmente? Vamos ler então, né? Além disso, investe em novas possibilidades de produtos e negócios de menor intensidade de carbono, vírgula, promove pesquisa e desenvolvimento de novas tecnologias e soluções de baixo carbono, vírgula, investe em projetos socioambientais para a recuperação e conservação de florestas. Estaria correta essa frase, né? Se a gente trocasse esse E por uma vírgula, não, eu teria que ter um E, né? Eu teria que ter um E ali no final, para falar do último item do texto, né? Para falar que você está falando uma sequência de coisas, o último item precisa de um E, né? Então, esse item aí, no gabarito preliminar, foi considerado correto, tá? Mas na nossa visão aqui, seria o item errado, ok? Eu não manteria a correção gramatical se eu trocasse aqui esse E por uma vírgula, ok? Alguém até pode falar desse E aqui, mas eu acho que mudaria o sentido da frase, né? É discutível,
mas você está dizendo outra coisa quando você considera esse E aqui como o último E da questão, ok? Bom, comentem aí o que vocês acham, é um pouco polêmica essa questão. Nosso gabarito extraordinário, né? Que a gente tinha emitido um dia antes do gabarito preliminar da Sebrasp. Estava marcando E, mas fica à vontade aí quem quiser comentar sobre essa questão. Foi o único problema aí que a gente viu da parte de português, tá bom? Matemática, pessoal, como eu falei, né? A gente concorda com o gabarito da Sebrasp, né? Nosso gabarito extraordinário estava 100% igual ao gabarito preliminar da Sebrasp, só que esses dois itens aqui são discutíveis, tá bom? Bora dar uma olhada. Esse item 25 ele tem um enunciado aqui, né? Fala que uma plataforma tem 8 pintores, 10 soldadores e tal. E ele fala, considere-se que, após pintar determinado local da plataforma, os pintores precisem aplicar sobre a pintura 4 tipos diferentes de produtos. Até aí, tudo certo. Nesse caso, se a ordem de aplicação dos produtos não importar, então existem mais de 20 ordens diferentes de os produtos serem aplicados. Tá certo? O que é que a banca queria que você fizesse aqui? É o que a gente entendeu, né? De quantas maneiras você pode colocar esses 4 produtos. Isso aí é permutação, né? Permutação de 4 tintas vai ser 4 fatorial, que é 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1, que vai dar 24, essa multiplicação, tá bom? Então, existem mais de 20 ordens diferentes, né? O gabarito correto é C mesmo, ok? Só que existe uma confusão aqui, que eu não sei se a Sebrasp vai aceitar, mas você pode tentar argumentar, que é o seguinte. Ele acabou de dizer que a ordem de aplicação dos produtos não importa, né? Se a ordem não importa, a gente usa muito esse termo de ordem não importar ou importar para arranjo de combinação, né? Quando a ordem não importa, a gente considera que eu colocar a tinta 1, 2 e 3 ou a 3, 2 e 1 é a mesma coisa, né? Seria a mesma colocação de produto que eu estaria fazendo. E aí você pode argumentar nesse sentido, né? Se a ordem não importar, eu tenho que colocar os 4 produtos, então só tem uma maneira de fazer isso, já que a ordem não importa, né? E aí seria menos de 20 ordens diferentes, tá bom? É assim, a gente acha que talvez não vai colar isso daí, mas quem quiser tentar essa argumentação, fique à vontade, ok? Para tentar mudar o gabarito desse item, mas eu acho que vai ficar mantido aí o C, que seria a interpretação mais correta, tá bom? Beleza, esse item 29 aqui, pessoal, ele dá 2 equações de primeiro grau, né? E ele quer basicamente que você descubra, né, quando que os valores vão se igualar, tá certo? Só que aí quando você iguala, né, essas duas equações aqui, ó, 120.000 menos 500t igual a 100.000 menos 400t. Quando você fizer essa igualdade aí, resolver, você vai achar aí que o tempo é 200 horas, né? É o tempo que, a partir de 200, você vai ter aí, no caso, Q1 menor que Q2, né? Menor que Q2. Nesse momento iguala, né? No T igual a 200 iguala, e a partir daí você vai ter Q1 menor que Q2, né? E aí, olha o que ele fala no enunciado, ó. Ele queria que você marcasse correto, né? Porque 200 é superior a 100. Mas isso aqui dá confusão, porque ele fala o seguinte: a quantidade de petróleo restante nos 2 navios será igual para um tempo superior a 100 horas. Aí, teve aluno meu que tentou, né? Se eu colocar 101 horas, vai ser igual? Se eu colocar 150 horas, vai ser igual? Não, não vai ser igual, né? A pessoa que entendeu isso aqui como um tempo qualquer, né? Não vai ser igual. Só vai ser igual para o tempo igual a 200 horas, tá bom? Qualquer outro tempo não vai ser igual. Como a questão não especifica aqui, ela fala vai ser igual para um tempo superior a 100 horas, fica ambíguo, tá bom? Fica ambíguo. Eu, na minha primeira interpretação, entendi que seria um momento só, né? Que seria o tempo igual a 200 horas, então marquei correto. Bateu com o da Sebrasp ali, o nosso gabarito, tá?
Mas não dá para negar que existe essa outra interpretação. Esses itens da Sebrasp eles têm que ser muito bem escritos, o que não é, infelizmente, né? Então, esse tempo aqui, quando ele coloca para um tempo superior a 100 horas, ele não está especificando qual é esse tempo, tá certo? E vários tempos aqui, 101, 150, 102, 103, eu não vou ter essa igualdade, né? Então o item poderia ser interpretado como errado, tá? O que é que eu acho aí, resumindo? Que esse item deve ser anulado pela imprecisão do enunciado, tá bom? Repetindo, ele não especifica se é um tempo somente específico ali, depois de 100 horas, que no caso seria 200, ou seria para um tempo qualquer superior a 100 horas, tá bom? Existe aí essa ambiguidade. Tenta argumentar algo nesse sentido, se for do seu interesse, tá certo? E se a questão for anulada, todos ganham essa pontuação aí, como se tivessem acertado a questão, tá bom? Beleza, pessoal. E aí vamos para a química, né? Essa questão de química aqui teve um enunciado grande. Eu não vou ler porque não vai precisar para as questões que a gente vai analisar aqui, tá bom? Ó, essa 41 aqui, ó. Uma emulsão é um tipo de dispersão coloidal caracterizada por conter líquidos immiscíveis tanto na fase dispersa quanto na fase dispersante, tá? Nosso gabarito extraordinário também deu certo com o gabarito da Sebrasp, né? O preliminar, deu letra C. Mas esse item também está mal escrito, né? A Sebrasp precisa passar essas provas por um revisor de português para tirar essas ambiguidades. Parece que eles não fazem isso, né? O que é uma emulsão, né? Dispersão coloidal, até aí, tudo certo, tá? Mas olha o que ele fala, ó, caracterizada por conter líquidos immiscíveis. Por exemplo, se você tem uma emulsão de água e óleo, né? Água e óleo. Isso é uma emulsão, são líquidos immiscíveis, né? Mas ele fala, ó, líquidos immiscíveis tanto na fase dispersa, que seria uma das fases aqui, quanto na dispersante. Então tem que ter líquidos em cada fase, separadamente. Eu tenho que ter líquidos immiscíveis na fase dispersa e líquidos immiscíveis na fase dispersante. Percebe que deu a entender isso aí na forma que está escrito, né? Então, eu também acho que esse item aqui ficou ambíguo, gera duplicidade aqui na interpretação, tá certo? Então, para mim, também deveria ser anulada essa questão, tá bom? Porque fica essa dúvida, se ele está falando líquidos immiscíveis entre si, que aí seria o correto, né? Mas quando ele fala líquidos immiscíveis tanto em uma fase quanto na outra, não faz sentido. Você não pode dizer que água é immiscível. Você tem que comparar água com alguma coisa, né? Ah, aquela água ali daquela solução, daquela dispersão, é immiscível. Immiscível em quê? Né? Então, existe uma imprecisão aí no enunciado do item, tá bom? Essa aqui também foi bastante problemática, tá? É a questão do N-heptano, tá certo? Ele dá aí uma reação de combustão, já dá ela balanceada pra gente, tá ok? E aí ele quer que você calcule, né, qual vai ser o volume de oxigênio necessário para essa combustão. A dúvida toda gira em torno disso aqui, ó. Se você vai considerar o N-heptano como líquido, como a questão está dizendo, ou como gás, né? Pela resposta da Sebrasp, só dá certo se você considerar como gás, tá? Se você considerar como gás, ele fala o seguinte: tem 44,8 litros de N-heptano, né? Então é o seguinte, ó, na forma de gás, tá certo? 1 mol de heptano tem 22,4 litros, só se for gás. Então, como tem 44,8 litros, né? Eu vou ter quantos mols? X. É o dobro aqui, né? Então você tem, na verdade, se for gás, 2 mols, né, de N-heptano. E aí você faz o balanceio, né? Ah, se eu tenho 2 mol de N-heptano, que é o dobro daqui do que está na reação, né? Eu vou ter o dobro também de oxigênio. Eu vou ter 22 mols de oxigênio, né? Então, ó, 1 mol de C7H16 está para 11 mols de O2. 11 mols de O2, assim como 2 mols, né,
de C7H16 está para X mols de O2. Né? Aí você calcularia quantos mols de O2, né? Você ia achar aí 22, tá certo? É o dobro de 11, né? 22 mols de O2. E o O2 sim, a gente sabe que é gás, né? Como cada mol de gás ocupa 22,4 litros, você faria, né? 22 vezes 22,4 e achar aí alguma coisa em torno de 492 litros aproximadamente. Tá certo? Então o item desse jeito estaria errado conforme a Sebrasp, né? Seria inferior a 500 litros, tá? Mas a questão toda, a confusão é que a própria questão diz que na CNTP o N-heptano vai ser líquido, né? Tá dizendo aqui, tá bom? Então, você fica na dúvida, né? Posso fazer isso daqui, ó? Essa parte aqui tá certa? Se considerar líquido, não tá. Teria muito mais mols de N-heptano no líquido, né? Mais comprimido ali, do que no gás. E com certeza ia passar de 500. Ele também teria que fornecer a densidade do N-heptano para você fazer essa conta certinho. Mas dava para ter o feeling que ia passar de 500 litros. Tá? A pessoa podia pensar assim e marcar certo. E não estaria errado fazer desse jeito. Tá bom? Então, devido a essa imprecisão aqui do N-heptano não estar definido se é líquido ou gás, né? Essa questão para mim também deveria ser anulada. Tá ok? Química foram só essas duas, né? O restante da prova de química não vi problemas, mas se você viu, pode comentar aí embaixo. E aí bora para física, né? Física foram horríveis esses itens aí que eu vou comentar, esses 3 itens, tá? Olha o que ele fala, ó. Com relação à lei de Newton, julgue o próximo item. As leis de Newton são válidas para todos os referenciais inerciais. Até aí, certo? Ou seja, aqueles que estão em movimento uniforme ou em repouso. Né? A dúvida toda é isso aqui, ó. O que é movimento uniforme? A gente sabe que existe o movimento retilíneo uniforme e existe o movimento circular uniforme. Tá? Quando ele fala só movimento uniforme, o que é que ele está querendo dizer? Se for só que é retilíneo uniforme, né? Ou seja, uniforme em intensidade, em direção e sentido, né? Sempre ali na linha reta, aí sim o item estaria certo. Né? Referencial e inercial é isso. Ou você está em repouso ou você está em movimento retilíneo uniforme. Tá? Mas a dúvida aqui é, no uniforme, será que não está incluso o movimento circular uniforme? Né? Se tiver incluso o circular uniforme, o próprio nome do movimento é esse aí, né? Movimento circular uniforme. Tá bom? É o movimento circular com módulo da velocidade constante. Tá bom? Nesse caso, a lei de Newton, isso aqui não seria um referencial inercial, seria um referencial não inercial, porque ele tem aceleração centrípeta. Tá certo? Então o item estaria errado. Nesse caso, a imprecisão está aqui, né? Se é movimento uniforme, só retilíneo uniforme, ou se o circular uniforme está incluso. Era para ser uma questão simples, mas a Sebrasp fez questão de não especificar bem o que é esse movimento uniforme, tá bom? Então, pela imprecisão, mais um item aí que deveria ser anulado. Tá bom? Próximo. Essa aqui foi horrível também, questão horrível, né? Resumindo o enunciado, ele fala aqui de uma movimentação de carga com guindaste, tá certo? Não dá muita informação, ó. Ele fala do cavalo de pau aqui, e aí da figura B ele fala o procedimento de carregamento de um container de 1 tonelada de massa entre a plataforma e o navio. A figura já dá a entender que existe uma diferença de altura, né? Entre a plataforma e o navio. O navio está mais baixo aí, né? Mas é só a figura. E ele fala, ó, julgue os itens. No procedimento de descarga do container, representado na figura B, a energia mecânica se conserva. Tá? O que é energia mecânica, né? Energia mecânica é energia cinética mais energia potencial, no caso aqui gravitacional. Tá bom? Bom, eu estou descarregando um container, tá certo?
No começo ele está parado na plataforma. No final ele está parado no navio. Ou você quer descarregar o contêiner e deixar ele andando no navio? Não, né? Então a energia cinética inicial é zero e a final também é zero. Do início para o final do procedimento de descarga, a minha energia cinética vai mudar no meio do caminho ali e tal, mas começa zero e termina zero. E a potência gravitacional? Depende do quê? Depende da altura, né? Depende da altura. Se você tem uma diferença de altura, você tem uma mudança de energia potencial gravitacional, tá bom? Então, como essa aqui é zero, né? A energia cinética está zero, comparando o início com o final, e você tem mudança na energia potencial gravitacional, então você tem mudança na energia mecânica, tá certo? Esse item aqui era para ser errado. Esse item aqui era para ser errado, apesar de estar bem preciso também. Dá para brigar pela anulação dele, pela falta de informações, tá bom? Ele não está dizendo, por exemplo, qual é o intervalo de tempo que ele quer que você considere, né? Entre a carga já no guindaste ali, né? Antes de chegar no navio, é na mesma altura, o que é que ele quer considerar, tá bom? Tá muito imprecisa essa questão, mesmo quem sabe tudo de energia mecânica tem dificuldade de responder essa questão aí, tá bom? E a gente fica no juridiquês, né? Procurando miudezas. Todo mundo tem entendimento da energia mecânica, mas fica procurando miudeza para discutir ali se a questão está certa ou errada, né? Não é esse o foco, tá bom? Então, para mim, esse item aqui deveria ser errado no gabarito preliminar. Espero que a Sebrasp mude aí quando fizer o gabarito definitivo, tá bom? Esse item aqui também a gente concordou com o gabarito, tá bom? Mas ele tem uma imprecisão, tá? Resumindo, vamos focar na última frase aqui, ó. Ele fala: para quase todos os gases, o volume de uma amostra de gás a temperatura constante é inversamente proporcional à pressão. Então, ó, temperatura constante, a gente tem que P vezes V é constante, né? Abreviando constante aqui, é constante. Então, a pressão, se a pressão aumentar, o volume tem que reduzir, né? Ou seja, a pressão e volume são inversamente proporcionais, tá bom? Mas o problema da questão seria certo, né? Mas o problema da questão é isso aqui, ó. Para quase todos os gases. Sebrasp, pelo amor de Deus. Por que você não colocou assim? Assim, para um gás considerado ideal, o volume de uma amostra, aí estaria certo. Para um gás considerado ideal. Mas quando você fala quase todos os gases não são ideais. Ele até fala no enunciado aqui, né? Que se comportam, ó, aproximadamente da mesma maneira. Os gases, o comportamento real deles é próximo do comportamento de um gás ideal, mas não é. Você não pode dizer que pressão e volume são inversamente proporcionais, tá certo? Porque num gás real, essa relação não vale, tá bom? Não vale. Até existe isso aí, se aumenta a pressão, diminui o volume, ok, mas não de forma inversamente proporcional, tá certo? Existem outras coisas na fórmula de um gás real, como o fator de compressibilidade, representado pela letra Z, tá certo? Que podem mudar a depender da situação de pressão ou de volume desse gás aí, tá bom? Então tá muito errado dizer que para quase todos os gases vale essa relação de P vezes V ser constante. Não, essa relação vale para gases ideais ou gases reais considerados ideais, tá certo? Imprecisão da Sebrasp, né? Poderia ter dispensado isso daqui, mas não, preferiu complicar a questão colocando isso daí e deixando margem para dúvida, tá bom? Essa aqui, apesar da gente ter entendido o que a Sebrasp quis dizer com quase todos os gases, nosso gabarito estava coerente com a letra C aqui, tá certo? Mas é um item aí para anulação devido a essa expressão para quase todos os gases, tá ok? Beleza, foram esses 3 itens aí da parte de física. E aí, vamos entrar nos 5 itens de assuntos técnicos, né? Vamos lá. Esses são mais curtinhos. 83 pode ser outro número na sua prova, tá?
A bomba submersível, quando comparada às de outros tipos, é a mais adequada para o transporte de líquidos viscosos. Bom, a questão eu queria que você pensasse aqui na bomba centrífuga submersível, né? Ela não especificou ali se é uma bomba centrífuga, se é uma bomba alternativa, tá certo? No caso de bomba centrífuga, realmente está errado. Uma centrífuga não é uma bomba muito adequada para líquidos viscosos, tá certo? Mas você pode ter uma submersível alternativa, né? Em poço de petróleo a gente tem bomba submersível que é de deslocamento positivo, né? Ou bomba volumétrica, tá certo? E essas sim podem ser adequadas para fluidos viscosos, tá bom? Então, enunciado impreciso, né? Ele não especificou aqui que se trata de uma bomba centrífuga e não custava nada ele ter botado, tá certo? Gerou essa dúvida, nosso gabarito concordou aqui, mas talvez uma questão também para ser anulada pela imprecisão do enunciado, tá bom? 84. Essa aqui, eu quero acreditar que a Sebrasp vai mudar o gabarito na hora do definitivo, porque isso aqui foi um erro de digitação, só pode, tá? Ele fala, junta de expansão são acessórios utilizados para permitir a expansão e contração térmica das tubulações industriais, sem causar danos à estrutura. Junta de expansão é exatamente para isso, né? Você tem um tubo aqui, digamos uma coisinha assim, ó. Um tubo faz isso aqui, outro tubo faz isso, né? Você tem espaço aqui, ó, para dilatar ou contrair, né, os tubos, sem que você gere esforços, né, de um tubo contra o outro e possa causar danos à estrutura. Se esse item não está correto, eu não sei o que é que está, tá bom? Eu tentei buscar aqui o que é que poderia estar errado, né? Eu pensei nessa parte aqui, será que sem causar danos à estrutura, é isso que ele está questionando? Não faz sentido, né? Não faz sentido porque você pode até causar fadiga depois de muita contração e dilatação, né? Contração e expansão. Mas sério que é isso que a Sebrasp está querendo que você pense numa questão dessa? Essa questão é para ser muito direta. A junta de expansão é para evitar danos à sua estrutura, danos devido ali ao esforço entre dois tubos que não tenham uma junta de expansão entre eles, tá certo? Então, era para ser correto esse item aqui. Sugiro que você entre com recurso, né, se for do seu interesse, para mudar esse item para correto, tá bom? E essa aqui, 86, né? A válvula de retenção em uma tubulação industrial reduz a pressão do fluido. Válvula de retenção, conforme a gente viu no nosso curso, é aquela que só permite o fluxo em um sentido, né? Tipo uma tampinha assim, ó. Uma tampinha parafusada aqui, que ela só permite fluxo nesse sentido, tá certo? Isso seria a válvula de retenção. Ela serve para reduzir a pressão? Não serve. Mas, então, por isso, né? A primeira impressão que dá desse item é que esse item seria errado, tá? Mas, toda válvula de retenção, pessoal, o fluido vai ter que passar por alguma restrição, né? Alguma restrição, alguma coisinha, seja essa de flapper, né, que a gente chama, seja outro tipo de válvula de retenção, tá? Vai existir uma perda de carga ali. E como existe uma perda de carga, existe redução na pressão do fluido, com certeza, né? Então, apesar de ser um item ruim, era para ser correto, mas eu sugiro aí brigar pela anulação, né? Na verdade, tanto faz, tá? O que for mais do seu interesse aí, tá certo? Você pode fazer, mas o importante é a gente mostrar para a Sebrasp que essa questão não está boa, né? Que eles estão cobrando a coisa errada, era para ser simples a questão, né? Mas a válvula de retenção tem essa consequência, não é a intenção dela causar redução de pressão, mas causa uma perda de carga. Então, é fato que sim, ela reduz a pressão do fluido, tá bom? Esse item é para ser considerado correto. E aí vamos para as últimas duas questões. Essa aqui do EPI, né? Essa é bem discutível, tá, pessoal? Eu trouxe aí, mas não tenho muitos argumentos técnicos, porque não é minha área, é área de segurança. Mas eu conversei com pessoas de segurança e todas elas falaram que a questão realmente está confusa, tá bom? Então ele fala, os EPI
contra a sobrecarga térmica podem agravar as condições de insalubridade do trabalho, né? Ainda que proporcionem proteção contra riscos mecânicos. Tá bom? Bom, isso aqui que é complexo, né? Será que o EPI está agravando a condição de insalubridade? A ideia do EPI é justamente reduzir a condição de insalubridade que o trabalhador está exposto ali, tá certo? Então fica meio discutível assim, né? Sugiro você procurar alguma literatura, alguma coisa. Eu não achei, né? Mas sugiro você procurar para colocar aí alguma questão sobre isso, né? Que o EPI não é feito para agravar as condições de insalubridade, muito pelo contrário, tá certo? Nosso gabarito extraordinário, né? Estava como errado, a Sebrasp colocou como certo. Eu acho que tem margem para discutir essa questão, tá bom? Tanta coisa melhor de EPI para ser cobrada, né? E a Sebrasp cobrou uma questão confusa como essa. E a 89 era para ser simples também a questão, né? Ele fala ali de transmissão eletrônica, a grandeza medida convertida a primeiro sinal elétrico, normalmente em corrente. Normalmente em corrente, ó. Tranquilo, escreveu certinho essa primeira parte da questão. Na segunda ele fala, ó, enquanto a transmissão pneumática, a conversão faz uso de um sinal de pressão de ar comprimido. Cadê o normalmente aqui, né? Faltou aqui o normalmente, porque nem sempre é ar comprimido para esse sistema de transmissão. Você pode ter outro tipo de gás usado aí, né? Inclusive, soube de colegas aí que trabalham em plantas que usam outro tipo de gás, né, para fazer a transmissão pneumática. E não é incomum, não, é bastante comum que não seja ar comprimido, tá certo? Então, se tivesse o normalmente aqui, ó, na parte de ar comprimido, eu não discutiria, né, que estaria correto o item. Mas faltou. Ele aqui está afirmando que a transmissão pneumática faz uso de um sinal de pressão de ar comprimido. E nem sempre, né? Então, esse item poderia ser errado, né? E aí você pode também, como quiser, brigar pela anulação. Tá ok, pessoal? Bom, é isso, né? Mais uma vez estamos aqui falando dos absurdos dessa prova da Sebrasp, né? É uma banca péssima para concurso da Petrobras. Eu não sei como eles são em relação a concurso na área jurídica, né? Outras áreas que eles estão acostumados a fazer, mas já é o segundo concurso da Petrobras que eles fazem e sempre esse show de horrores, né? Sempre esse show de horrores. E a Sebrasp precisa entender que ela não está brincando de fazer prova, ela está definindo vidas. Tem gente que está contando com aquilo ali para fazer a prova e a Sebrasp fica brincando de fazer questão mal feita e errar gabarito, né? Isso é um absurdo, eu acho inconcebível a Sebrasp continuar fazendo esse concurso da Petrobras, tá bom? Bom, esse é o desabafo que eu tenho, né? Espero que algum desses argumentos ajude você aí a fazer o recurso. Procure embasar sua argumentação, tá? Em alguma literatura, em alguma coisa ali, tá certo? O tempo é curto para fazer o recurso, a Sebrasp faz de propósito, coloca ali menos de 2 dias para você estar fazendo o seu recurso, tá bom? Mas tente embasar o máximo possível e quanto mais pessoas fizerem, maior a chance de a gente ter justiça nessas questões, tá bom? Bom, é isso, pessoal. Se você gostou do conteúdo, dê o like aí, se inscreva no canal, tá certo? Aqui a gente traz tudo relacionado a você que quer entrar na Petrobras, tá bom? Siga a gente aí no Instagram, @Professor Friedman, aqui no YouTube também, se inscreva no canal. E no nosso site, que está embaixo, você pode colocar o seu nome, seu e-mail na lista de espera das próximas turmas, tá ok? Fico por aqui, pessoal. Obrigado pela atenção. Até a próxima. Tchau, tchau.